Boas-vindas a este nosso guia de consulta rápida. Hoje, a gente vai direto ao ponto para desmistificar as 4 funções morfológicas da letra A na gramática do português. Sabe, pode até parecer só uma vogal inofensiva, né? Mas dominar os diferentes papéis dessa letrinha é um passo absolutamente crucial para interpretar textos e gabaritar as provas. Então vamos lá. O nosso roteiro hoje é bem dinâmico. A gente vai passar pelo desafio da letra A, depois entender se ela é acompanhante ou ponte, ver os pronomes em ação, desvendar o segredo da crase, dar uma olhada numa tabela comparativa e fechar com um checklist de prova infalível. Começando aqui pelo nosso primeiro ponto, o desafio da letra A. Esse é aquele típico pequeno grande problema. Dá só uma olhada nessa frase super comum do dia a dia. Fui a Brasília, vi a aluna e a que estava lá disse a ela a verdade. Já pararam para pensar como uma única palavra, idêntica, consegue transformar a função dela inteiramente dependendo de quem está ali do lado? Tem vários ais aí e cada um está fazendo um trabalho gramatical completamente diferente. É tipo um verdadeiro camaleão no nosso idioma, e é exatamente isso que a gente vai decodificar agora. O que nos leva à nossa segunda parte, acompanhante ou ponte. Vamos distinguir os artigos e as preposições usando umas analogias bem simples. O artigo definido é o nosso famoso acompanhante. E por que esse nome? Porque ele está sempre, literalmente, de mãos dadas com um substantivo feminino. Por exemplo, em a prova foi difícil, o a determina a palavra prova. E um detalhe técnico bem legal é que, na sintaxe, esse acompanhante integra o termo nominal, atuando lá dentro como um adjunto adnominal. Em total contraste, a gente tem a preposição, que é meramente a ponte. Ela não acompanha ninguém, não. O trabalho dela é só ligar dois lados da frase, tipo em fui a Brasília, onde ela conecta a ação de ir com o destino. Para quem está focando em provas, o segredo de ouro é lembrar que a preposição não exerce função sintática isolada. Ela só introduz os termos. E aqui a gente cai numa das maiores pegadinhas de concurso de todos os tempos. Olhando para esses dois lados, fica bem claro. De um lado, o acompanhante tem o seu par, o substantivo prova. Mas e do outro? Se o a aparece antes de um pronome pessoal, tipo ela, mim ou você, cadê o substantivo feminino para lhe acompanhar? Não tem. Então, nesse caso, ele atua exclusivamente como uma ponte preposicional. Simples assim. Partindo para a terceira seção, os pronomes em ação. É hora de conhecer o dublê e o apontador. O pronome oblíquo átono funciona como o nosso dublê. Ele entra em cena justamente para substituir um termo feminino que já foi dito, para ninguém ter que ficar repetindo as coisas. Na frase via ontem, esse a está no lugar de ela. E prestem muita atenção nesse detalhe vital para os iniciantes. A função sintática desse dublê é sempre de objeto direto, nunca um complemento genérico qualquer. Fica muito mais fácil visualizar esse processo mecânico pensando em passos. Primeiro a gente tem a frase normal, vi a menina. No segundo passo, removemos o substantivo. E aí, no terceiro, o dublê gramatical entra em cena. Via. É de uma economia de palavras fantástica, né? Bem elegante. Por outro lado, o pronome demonstrativo faz o papel do apontador. Ele retoma uma ideia com o sentido exato de aquela ou aquilo. É super comum aparecer em questões de prova naquelas estruturas a que, a de ou a mesma. Pensa na frase, esta caneta é a que eu queria. É como se a letra estivesse lá, literalmente apontando para algo que a gente já consegue identificar. Chegamos à seção 4, o segredo da crase, a matemática gramatical. Esse assunto sempre assusta um pouco, mas calma. A verdade nua e crua é que a crase não é uma função da letra, mas sim um fenômeno. É pura e simples matemática gramatical. É quando a gente soma a nossa ponte, que é a preposição, com o nosso acompanhante, que é o artigo. O A mais A resulta naquele A com acento grave. Só isso, uma fusão. Mas as bancas de prova amam criar umas armadilhas com isso, né? A regra de ouro é, se falta o artigo acompanhante, a conta matemática não fecha. É por isso que, antes de pronomes pessoais, como em a ela, nunca vai ocorrer a crase. Como a gente viu agorinha, antes de ela, o a é apenas uma preposição. Fica faltando aquele segundo a para a fusão acontecer. Indo para o item 5, tabela comparativa de funções. O resumo definitivo que a gente precisa. Essa tabelinha é literalmente um arquivo mental perfeito. A gente tem o acompanhante, a ponte, o dublê e o apontador. Tem a função, o macetinho de memorização e aquele exemplo clássico do dia a dia, tudo lado a lado para garantir o resgate rápido na hora do nervoso.
Ter essa imagem consolidada na mente já é meio caminho andado para resolver praticamente qualquer questão de morfologia. E para fechar com chave de ouro, seção 6, checklist de prova, uma baita ferramenta de conferência. Ter uma rotina sistemática salva vidas na hora do exame. A dica é rodar ativamente esse checklist de 4 passos antes de assinalar qualquer resposta. Ele funciona como um diagnóstico médico mesmo. A gente olha para a vizinhança da palavra e testa qual substituição faz sentido na estrutura. É só perguntar para a frase, testar se vem antes de feminino, se liga a termos, se troca por aquela, não tem erro. Sabe, encarar a gramática não como um monte de decoreba chata, mas como um baita kit de ferramentas, muda tudo. Quem estuda ganha muito mais confiança para bater o olho e decodificar qualquer texto. Compreender o que um simples A está fazendo ali transforma completamente o sentido do que a gente lê. Então, a grande reflexão que fica no ar é a seguinte: na próxima vez que essa letrinha camaleão aparecer sozinha em um texto de prova, será que já vai dar para bater o olho e cravar de cara se é um acompanhante, uma ponte, um dublê ou um apontador? Com certeza sim. Muito obrigado pela companhia nesta análise, bons estudos e até a próxima!